Boa noite, cá estamos, meu amigo Caio Vitor, Daniel Brito e Celso Guedes, em mais uma atividade, em mais um podcast a pedido da professora Brenda, da nossa disciplina de inclusão social. E hoje estamos aqui para falarmos deste tema tão importante para o nosso país, inclusão social. Caio, na sua visão, o que é inclusão social? Boa noite, meus amigos. Então, inclusão social, no meu ponto de vista, é buscar colocar todos em pé de igualdade, todos terem acesso a direitos, a oportunidades, todos poderem, de acordo com suas diferenças, concorrer no mesmo nível. Igualdade para todos. É isso aí. E você, Daniel? O que é que você me diz de inclusão social? Exatamente, é como o Caio falou, né? A gente tratar todos de uma forma igual, né? De acordo com as diferenças de cada um, né? Trazendo isonomia, então, para a nossa população, para a sociedade como um todo. Então, a inclusão social é justamente a gente trazer essas pessoas para esse meio, essa igualdade. A inclusão social ela tem uma peculiaridade muito importante, que ela visa combater a exclusão, que é o inverso Exato. da inclusão, né? E nisso o que ocorre, né? Quando a gente combate essa exclusão, a gente começa a promover acesso à educação, a direitos, né? A poder incluir as classes minoritárias dentro de todo o contexto da sociedade. E para isso se faz necessário diversas ferramentas que podem ser usadas por toda a comunidade, tanto quanto pelo poder público. Por exemplo, hoje falaremos de uma ferramenta usada pelo poder público que é muito importante para que haja inclusão social. Hoje nós falaremos da lei de cotas. Diga alguma coisa para nós, Daniel. Lei de cotas. Perfeito. A lei de cotas foi criada no governo da Dilma, né, em 2012. Através da Lei Federal 12.711, né? E há pouco tempo teve uma atualização, que a gente vai comentar logo logo. Mas é legal, né, a gente falar um pouco, talvez, né, alguma crítica em relação à lei anterior, né, e da necessidade dessa atualização. É legal a gente talvez comentar essas diferenças, né, de como era para como está agora, né, e o que melhorou. Legal? Vamos começar? Vamos, sim. Eu creio o seguinte, né? A lei de cotas, como eu havia anteriormente, para mim, eu tinha muitas críticas. Porque, primeiro de tudo, lei de cotas para o nível superior, para mim não justificava. Não por exclusão de raças ou de quem quer que seja das minorias. Simplesmente pelo intelecto que tem que ter, porque ali estamos formando profissionais para a sociedade. Tá? Então a lei de cotas, simplesmente por cotas, por raça, seja lá por qualquer motivo que seja, eu era contra. Tá? Mas com a nova redação, que eu acredito que ficou bem melhor. Ainda não é o ideal na minha visão, mas estamos trabalhando para poder chegar lá. O que é que você acha, Caio? Perfeito, meu amigo. Corroboro com você, eu não tenho do que discordar na realidade, porque de fato a nova lei, que já falaremos, ela conseguiu abranger de uma melhor forma e de fato trazer o que o contexto da inclusão social diz, que é colocar todos no nível igual, todos no nível de pé de igualdade para poder, por exemplo, concorrer a uma faculdade, no ensino superior. E essa nova lei, que falaremos logo, breve, ela de fato consolidou uma grande parte desse conceito, trazendo de fato a inclusão social. É isso aí. Daniel, como é que está a lei de cotas no Brasil hoje? Hoje em dia, a lei de cotas ela teve, né, uma alteração que contribuiu muito, né, para a gente trazer essa, digamos assim, justiça, né, porque antes, né, com a lei anterior, a gente achava meio injusto, né, o fato de pessoas, inclusive com a renda elevada, né, se fazer valer da lei de cotas para ingressar numa instituição de ensino e tudo mais. Então, hoje em dia, essa atualização que teve, né, agora no mês 8 de 2023, né, recente,
ela trouxe uma justiça maior, no sentido de que, a priori, todos vão concorrer, né, em pé de igualdade. Somente se a pessoa não conseguir a ampla concorrência na instituição de ensino que ela está tentando a vaga, somente se ela não conseguir, aí sim ela faz uso da lei de cotas. Entende? Então, a priori, está todo mundo em pé de igualdade. Então, ela trouxe algumas melhorias nessa essa nova lei. Quer que eu comente? Em pé de igualdade para concorrer a metade das vagas. É isso? Assim. 50%? A priori, se a pessoa tiver uma nota equivalente aos outros candidatos da ampla concorrência, essa pessoa nem precisa fazer uso da lei de cotas. Somente se a nota dela não atingir, né, o limite para ela poder ingressar, aí sim ela pode fazer uso da lei de cotas se ela tiver dentro de todos os requisitos, né? Quais são esses requisitos, né? E aí, se vocês quiserem comentar, Caio, se quiser comentar. Perfeito. Dos requisitos. Supomos que temos 100% das vagas. Como é que ficou dividido? 50% ampla concorrência, 50% para cota racial, no caso. Beleza, para cotas, perdão. Ok, dentro desses 50% destinado a cotas, 25% ficou destinado a renda familiar, a pessoas que possuem uma renda familiar de um salário mínimo e meio, e as outras 25% desses 50% ficou destinado a pessoas que estudaram, perdão, me equivoquei, 50% de todas as vagas é para pessoas que estudaram ensino médio de forma integral, o ensino médio em escolas públicas. Beleza, agora eu tenho 50% para pessoas que estudaram ensino médio em escola pública e outros 50% é ampla concorrência. Dentro desse 50%, 25% é para quem a pessoa que possui uma renda familiar de um salário mínimo e meio, os outros 25% para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e PCDs. Espera lá, só um pouquinho. Só para ficar mais claro. A gente tem das cotas, que agora é dividido metade é cota, né? De toda a ampla concorrência, 50% é destinado a cotas. As demais é chamado inclusive de subcotas, né? Mudou até o termo, né? Chamado de subcotas. E aí, beleza, tu comentou que dentro das cotas de 50%, metade é para quem tem salário, que tem renda familiar menor que um salário mínimo e meio, e outra metade para quem tem renda familiar maior que um salário mínimo e meio, certo? Agora, as demais subcotas, Celso, tu quer falar pra gente como é que funcionam as demais subcotas? As demais subcotas, dentro dos 50% que são destinados a pessoas que cursaram todo o ensino médio em escola pública, tá? Serão divididos entre negros, pardos, indígenas, quilombolas, de acordo com a população da região. Então, de acordo com a proporcionalidade daquela raça, daquela etnia dentro da região, esta mesma proporcionalidade será aplicada ao número de cotas entre aqueles que fizeram o ensino médio completo em escolas públicas. Isso dando mais justiça, mais igualdade de concorrência a todos, porque aí todos fizeram escola pública, não há a diferenciação entre a questão financeira, que é uma coisa muito importante, que acredito que falaremos ainda a respeito disso, né? E aí temos mais justiça social, já que estamos falando de inclusão social. Perfeito. É interessante a gente citar também que essa proporcionalidade ela é feita com base no censo que o IBGE realiza. E a lei fala também que é interessante que os estados possam realizar esse levantamento todo ano para descobrir se a proporcionalidade de pretos, pardos, quilombolas, pessoas com deficiência, né? Essa proporcionalidade dentro daquele estado mudou ou não de um ano para outro.
certo? E aí a lei de cotas, né, considera justamente esse censo para destinar a proporção exata para cada subcota dentro dessa nova atualização da lei de cotas. Muito Legal? importante, muito importante. Ainda não é, como eu disse, o que nós, pelo menos o que eu tenho de uma visão completa do tema, do que eu almejo, mas se está buscando justiça, se está buscando inclusão social, como disse o Caio no início do podcast, tá? Colocar todos em pé de igualdade, né? Tanto de oportunidades, a começar por acesso ao ensino, porque o ensino é o caminho que abre todas as portas para que você possa ter trabalho, para que você possa progredir em sociedade. É isso aí. E o que mais teríamos para falar? Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Caio. Caio, tu chegou há um tempo atrás, né, antes dessa atualização, a ouvir críticas em relação à lei de cotas? Tu já ouviu as pessoas reclamando sobre essa lei de cotas, falando de algo que era, sei lá, talvez injusta? Ou o que tu já ouviu falar dessa lei de cotas, cara, antes dessa atualização? Eu já ouvi falar, como você bem citou no início do podcast. Por exemplo, beleza, temos a lei de cotas, uhul, alegria. Mas e se uma pessoa, beleza, eu sou pardo, meu pai tem condições de me colocar, fazer um cursinho, por exemplo, para me preparar para o Enem, tenho condições de estar até numa escola particular, mas, devido à antiga lei de cotas, eu poderia estar concorrendo a vagas que eu poderia deixar para um colega meu que possui uma renda familiar menor que a minha. Então eu achava isso desigual. Eu não concordava, tinha essa divergência. Eu gostaria que tu comentasse a respeito daquela escola pública do João Bento, se eu não me engano, né, em que muitas pessoas que tinham uma renda familiar, inclusive alta, colocavam seus filhos ali porque o João Bento, né, foi considerado por muito tempo uma escola pública de referência, onde diversos professores qualificados davam aula lá e tinham um ensino de alta qualidade, entende? E aí eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão aí de pessoas, de pais com a renda alta colocarem seus filhos em escola pública para estudar, por exemplo, o ensino médio inteiro, e no final das contas a pessoa acabar concorrendo justamente com as pessoas que não têm o mesmo exato, a pessoa, por exemplo, aquisitivo. a pessoa, por exemplo, se ela cumprir o ensino médio inteiro na rede pública, ela já poderia estar concorrendo à lei de cotas, já poderia estar participando da lei de cotas, mesmo não tendo a renda adequada, né? Porque a lei de cotas permitia isso. O que tu acha disso? Boa pergunta, porque como você bem mesmo falou, no período que eu estudava no João Bento, ocorria de pessoas que o pai tinha um poder aquisitivo muito grande, possuía fazendas, a pessoa poderia estar com o celular do ano, na época o iPhone 11, 12, e possuía o celular, tinha qualidade, a pessoa mesmo falava isso, as pessoas falavam isso, a própria pessoa e as demais que tinham também a mesma renda, ia pra lá, beleza, poderia ter estudado o ensino fundamental em escolas particulares, ou então posso falar tanto em escolas particulares quanto pública, mas foi o ensino médio para o João Bento, claro, devido ao ensino, claro, de excelência, de ótima qualidade durante muito, muito tempo, acredito que prevalece até os dias de hoje, porque professores que davam aula no Objetivo, davam aula no Classe A, então beleza, o ensino excelente, muitas pessoas iam por causa disso, mas muitas pessoas também queriam ir lá para se aproveitar. Por quê? Se eu estou estudando ensino médio, como você bem falou, em escola pública, eu vou poder participar ali daquela lei de cotas. Então, além de eu ter um poder aquisitivo, que eu consigo até pagar uma faculdade para o meu filho, eu vou lá para facilitar e tá acabando tirando a vaga de uma pessoa que necessita mais do que eu. Então, assim, é algo que, como eu já falei, discordava. E essa lei agora até conseguiu melhorar ainda mais esse quesito. Você tem uma coisa a falar, amigo? A nova lei de cotas como eu disse, trouxe um pouco mais de justiça social para as minorias
e para aqueles que concorrem ao ensino. Nós temos um tempo de no máximo 20 minutos para esse podcast e gostaria de pedir as suas considerações finais. Eu só queria fazer uma indagação aqui para vocês, né? Considerando isso que a gente falou, que a gente comentou aqui, que o Caio, é possível que essa nova lei de cotas, essa atualização que teve, permita que uma pessoa com dinheiro, uma pessoa bem de vida, com a renda familiar alta, que estude o ensino médio integral na rede pública, se faça valer da lei de cotas, ainda dando aquela sensação de injustiça ainda que a gente tinha nessa lei antiga, antes dessa atualização. Será que isso ainda a gente vai ver esse tipo de caso acontecendo? Pessoas que têm uma renda boa, né, se valendo da lei de cotas? Ao meu ver, a possibilidade é mínima, né? Porque 50% é para ampla concorrência, todos juntos. Dos outros 50%, 25% é para quem recebe até um salário mínimo e meio, e os outros 25% para quem recebe acima de um salário mínimo e meio. Se ele entrar nesta cota, vai ser apenas com 25% e ainda vai concorrer com as subcotas, que são das minorias. Não vai justificar para ele ter que sair de uma escola particular para concorrer com os outros. Perfeito. Essa é a minha visão. Assim, na minha opinião, eu acredito que teria que ter uma porcentagem maior para a questão da renda. Porque a dificuldade, né, de ingressar, né, numa instituição pública, né, uma universidade federal, para quem tem uma renda menor é mais difícil, justamente pelo aquilo que o Caio falou. Às vezes o cara tem uma renda maior, uma renda familiar maior, ele tem condição, a família dele tem condição de pagar um cursinho preparatório, entende? Coisa que aquele que não tem a renda suficiente, ou seja, a pessoa que é mais hipossuficiente, talvez não tenha condição de pagar esse cursinho preparatório. Então a dificuldade dessa pessoa ingressar acaba sendo maior, entende? Então, na minha visão, mesmo com essa atualização, essa lei de cotas ela ainda não está 100%. Ainda não. Entende? Concordo com você. Acredito que ela ainda possa melhorar mais. Perfeito. Essas são as minhas considerações. Perfeito. Só para finalizar, você tinha comentado que poderia melhorar de qual maneira a partir do ensino fundamental? A meu ver, a lei de cotas ela tinha que começar no fundamental. Porque se no fundamental nós conseguimos equiparar e tratar todos igualitariamente, quando chegarmos no nível superior não se precisaria de cota. Todos concorreríamos único e exclusivamente com o intelecto. Perfeito. Ok, pessoal? Tá? Tá? Valeu. Valeu. Aí, Ótimo trabalho. até a próxima! Até a próxima. Valeu.